Eu estava em um tempo tão difícil da vida que me sentia em um buraco, sem lugar para ir. Com tantos problemas, muitas coisas para lidar e superar. E a sacada é: todos temos a habilidade de virmos do nada e nos tornarmos algo. Eu estava com 135 quilos. Minha meta era ser um Navy SEAL. Meta impossível, mas e se eu conseguisse? O que eu percebi foi que você tem que estar disposto a sofrer para chegar ao outro lado. E do outro lado do sofrimento é um mundo completamente diferente, onde as pessoas sequer sabem que você existe. Por exemplo, como me tornei o que sou hoje, eu cresci muito fraco, muito inseguro. Me batiam muito quando criança, não só fisicamente, mas também mentalmente. Meu pai era um alcoólatra, o que o transformou numa pessoa abusiva tanto para mim quanto para minha mãe. E esse era o nosso alicerce. Ele estava enfraquecido. Então, com o alicerce enfraquecido, e minha mãe também tendo um alicerce enfraquecido, eu não tinha ninguém para me mostrar as opções, me mostrar o caminho. Hoje, eu não vivo uma vida glamurosa, de jeito nenhum. Eu vivo bastante desconfortável. E não é porque estou falido. É como um boxeador. Um boxeador pode ter uma casa de 4 milhões de dólares, mas antes de uma grande luta, ele pode ir para as montanhas por uns 2 meses para treinar totalmente afastado, isolado do mundo. Talvez durma até no chão. O que esse boxeador está fazendo? Ele está tentando montar sua mentalidade. Ele está tentando deixar sua mentalidade em um estado selvagem, para que, quando ele entrar naquele ringue, a mentalidade dele esteja preparada para fazer o possível para vencer aquela luta. Então, o que eu percebi do meu alicerce era que eu tinha uma mente muito, muito fraca. E eu vivo desse jeito agora. Como aquele boxeador treinando para aquela grande luta. Eu vivo desse jeito, o tempo inteiro. Estou sempre amolando a minha espada. E como amolo a minha espada, eu tenho uma mentalidade de minha geladeira nunca está cheia. E toda vez que chego perto do topo da montanha, eu caio de propósito. Eu acredito que o verdadeiro crescimento está no zero. Começar do zero é crescer de verdade. Você tem que ter atrito na sua vida. Tem que ter atrito na sua vida para que você possa seguir em frente. Muitas pessoas me chamam de o cara mais durão do planeta. Eu cheguei nesse ponto por ter um trabalho ético sem fim. Nós vivemos numa sociedade agora onde a mediocridade é comumente recompensada. E a mediocridade é quase padrão. E para mim, se você vive desse jeito, é onde você perde. Vamos dizer que você tenha 10 pessoas. Você tem 10 pessoas e todas são medíocres. E você vence essas 10 pessoas numa corrida, ou num trabalho, ou onde seja. Você continua sendo medíocre. O que fazemos na vida é: definimos nossos padrões pelas pessoas à nossa volta. O que fazemos na vida é o que olhamos para algo que alguém fez antes de nós. Nós olhamos para esse limite. E eu não olho para o limite de ninguém. Eu faço meu próprio limite. E como eu me tornei esse, seja lá como as pessoas falam, o homem mais durão do planeta, eu literalmente estabeleci meus próprios limites. Eu comecei a reinventar a roda por mim mesmo. Eu não seguia a multidão. Onde a multidão fosse, eu não ia. Eu fiz o que eu tive que fazer para ir onde eu precisava ir. E fazendo isso, eu encontrei o crescimento de verdade. É achar você mesmo. Não estou tentando ser Michael Jordan ou Tiger Woods, nem ninguém. Estou sendo David Goggins. E através disso, você entende do que você é feito. E você está sempre tentando vencer a você mesmo. E foi assim que consegui esse título. Meu conselho para pessoas que estão passando por tempos difíceis é: muita gente conhece minha história. Eu venho de um início muito, muito humilde. E você tem que estar aberto a isso. Por exemplo, nas mídias sociais há muita gente. E o que eles fazem é mostrar a você o melhor lado deles. Todos nas mídias sociais, todo mundo aqui nesse mundo. Se você tem amigos, por exemplo, todos têm 2 lados de si mesmo. Temos o lado que queremos que você veja, que é o nosso melhor lado. Mas também temos esse lado que não mostramos muito. O que deixamos de lado é o lado que você quer que ninguém veja. Como nas mídias, todo mundo posta para onde está indo. Estou saindo de férias, esse sou eu na academia, esse sou eu aqui, esse sou eu ali. O que eu faço é postar o meu lado ruim. Eu quero deixar todos saberem, sou isso, sou aquilo. Eu tive que superar todas essas coisas, e está tudo bem. A primeira coisa é que você precisa aceitar o fato de que todos estão te julgando. Você julga a si mesmo, e está tudo bem de ser fudido. Está tudo bem em não ser exatamente como todo o resto. Está tudo bem em não seguir a multidão. Essa é a sacada que eu digo às pessoas. Não se preocupe com o que todos os outros estão fazendo. Se preocupe com o que você está fazendo. Foque no que você está fazendo, porque todo mundo por aí, todos que estão te julgando, eles também têm seus próprios problemas, e foi isso que eu percebi. Eu parei de me comparar com todo mundo. Eu me comparo comigo mesmo. Sou meu próprio herói. E você que está ouvindo isso, que vai ouvir isso, você é o seu próprio herói. É sobre isso que eu falo o tempo todo. Por isso fiz o livro. Por isso faço o que faço.
Por isso mostro minha luta diária contra mim mesmo. E eu acredito que muita gente se identifica com essa luta, muito mais do que com o sucesso. As pessoas se identificam muito mais com isso. Eu me identifico melhor com uma pessoa que é oprimida. A maioria de nós nesse mundo somos oprimidos. Tem muito pouco de nós aqui que são os 1%. Esses 1% são pessoas que são CEOs, pessoas que são tipo os melhores jogadores de basquete, os melhores jogadores de golfe. Pouquíssimas pessoas estão lá. E essas pessoas que estão no fundo e no meio são as pessoas que estão tentando chegar lá. É tudo sobre ter um trabalho ético. Todo mundo gosta dos oprimidos. É por isso toda aquela história do rock. Todo mundo gosta de uma história parecida com a do rock. Mas a coisa sobre isso é, para desenvolver uma história como a do rock, você tem que trabalhar até a bunda cair. Você tem que se esforçar de forma tremenda. E não é muita gente que está disposta a fazer isso. Essa é a parte difícil de superar as adversidades. Superar a você mesmo. A razão de gostar tanto do filme do rock é que quando eu era criança eu não tinha um modelo de vida. Então, entre minhas trapaças e eu deixando a escola e tudo mais, me tornei obcecado por pessoas que eu via a minha vida na vida deles. Eu me tornei obcecado por pessoas que passam por dificuldade, com as pessoas que estão no fundo do poço. Me tornei obcecado por ver essas pessoas e fiquei obcecado por assistir Rock 1, no round 14 em específico. A razão desse round específico até o dia de hoje, e estou com 43 anos de idade, até hoje me dá arrepios. Quando o filme saiu, eu lembro da minha primeira vez assistindo. Eu estava assistindo o 14º round do Rock 1. Eu nunca esqueço de estar assistindo esse cara, levando uma surra. Apollo Creed estava metendo a porrada, batendo mesmo, e tudo o que Rock queria fazer era ir longe, e para muita gente isso não faz sentido. Mas para uma criança que estava procurando por uma força, eu estava procurando por, é possível, eu consigo superar o impossível. Apollo nocauteia ele no 14º round, já pela 30ª vez, e até o treinador de Rock está dizendo para Rock ficar no chão. Apollo vira de costas, ele vira e pensa que derrotou o cara, ele pensa que venceu, ele pensa que finalmente conseguiu vencer esse cara que continuava levantando, e atacando, e atacando. Todos da plateia dizem para Rock ficar no chão, todos. Mas esse cara está escalando as cordas do ringue para levantar completamente destruído. Nada sobrou, mas ele encontrou algo. E essa é a sacada. Ele encontrou algo, e eu assisto esse cara levantar. E uma vez que ele levanta, Apollo vira para ele e o vê. E o olhar que eu vi, a maioria das pessoas sequer vê isso. O olhar que eu vi no rosto de Apollo foi esse olhar de total temor. De quem pensa, quem é esse cara? Contra quem eu estou lutando? Parecia que a alma do Apollo tinha saído do corpo dele, e Rock com suas luvas acenou para ele. Pode vir. E Apollo abaixa sua cabeça e a balança. Por que aquela cena ressoou em mim tão forte? Eu estava num tempo tão difícil da vida. Eu me sentia num buraco, sem lugar para ir, com tantos problemas, tantas coisas para lidar e esperar por mim mesmo. E eu queria todos os obstáculos e todas as pessoas que duvidavam de mim me olhar como Apollo olhou para Rock. Eu queria que as pessoas, o que fosse, sejam pessoas, obstáculos, olhassem para mim tipo, esse cara vai continuar me atacando. Eu queria que o Rock teve a habilidade de continuar. Não me importo se não ganhar, não me importa se sou o melhor. Não é sobre ser o cara mais durão do mundo. Eu só queria continuar atacando. E através de anos, e anos, e anos de visualizar aquela cena, daquele cara sempre levantando. É apenas um filme para algumas pessoas, mas para mim, se tornou o que minha realidade tinha que se tornar. Eu tinha que me tornar aquele cara que consegue correr com as pernas quebradas, como eu fiz na Hell's Week. Que consegue aguentar a maior dor, o maior sofrimento. Para chegar onde tenho que ir, eu tenho que ser aquele cara e muita gente nunca entende isso, porque muita gente não tem esse tipo de mindset, mas todos podemos desenvolver. Todos temos esse potencial. Eu vim do nada, mas a sacada é, todos nós temos a habilidade de vir do nada para algo, mas é necessário desenvolver esse tipo de mentalidade.